Iniciando então nossa correção da página 93 e 94, a questão 1 é uma questão retirada da prova Saresp, que diz o seguinte: para facilitar o acesso à escola, a diretora mandou construir uma rampa que forma um ângulo de 15 graus com a horizontal. Tá aqui representado essa rampa, ok? E aqui eu tenho o ângulo de 15 graus. Eu também tenho dois outros ângulos, porque é um triângulo, então tem 3 ângulos. Então, tem o ângulo de 90 graus, porque a gente sabe que quando tem esse quadradinho com essa bolinha no meio, representa uma medida de um ângulo reto. E ângulo reto tem 90 graus. E também tem o ângulo X. Então, o que ele quer da questão é que você descubra a medida X que a rampa faz com a vertical aqui, tá certo? Então, qual é a medida de X? Você tem que lembrar a propriedade fundamental dos triângulos, que diz o seguinte: quando eu somar esses 3 ângulos aqui, ó, o X, esse 90 e esse 15 aqui, quando eu somar esses 3 ângulos, no total tem que dar 180 graus, porque isso acontece com qualquer triângulo, ok? Então, você já tem 90 e você já tem 15. Tá faltando descobrir o X. Então, o X é o que falta para chegar em 180 graus. Então, eu já tenho 90 e tenho 15. Eu vou somar esses dois para saber quanto que eu já tenho. Somando, ó, 90 mais 15. Somando isso aqui, você tem 105 graus, ok? Mas eu tenho que ter 180. Então, quanto que falta para eu chegar nesse 180? Então, para saber quanto falta, é o cálculo de subtração. Então, eu vou pegar o total que tem que dar, que é 180, a soma dos ângulos internos do triângulo, e vou subtrair pelo que ele já deu, que são 105 graus. Ok? Então, fazendo essa subtração aqui. 0 menos 5 não tem como, eu pego emprestado com 8. O 8 fica valendo 7. E esse 0 fica valendo 10. 10 menos 5, continua aqui 5. 7 menos 0, 7. E 1 menos 1, 0. Então, o ângulo X é o que falta para 180 graus e o que falta são 75 graus. Ok? Bem simples essa questão, tá bom? Vamos para a página 94 agora. Segunda questão da página 94. Diz o seguinte, o enunciado: a figura ao lado representa o madeiramento de um telhado. Sabe-se que a ripa de madeira perpendicular à base do triângulo divide o ângulo ABC ao meio. Responda os itens. Então, primeiro vamos entender o que o enunciado nos disse. Então, isso daqui é a estrutura em madeira de um telhado e ele fala o seguinte: essa reta aqui, ó, essa ripa de madeira que tá perpendicular, ó, perpendicular aqui, ó, tá? Perpendicular é quando forma uma cruz, tá bom? Aqui não formou uma cruz porque não tem a ripa até aqui embaixo, mas se tivesse, formaria uma cruz, formando aqui, ó, 4 ângulos retos. Então, essa ripa aqui do meio, ele diz o seguinte: ela divide o ângulo ABC, o ângulo ABC, que é esse ângulo aqui de 130, essa ripa pegou e dividiu esse ângulo ao meio. Então, se essa ripa fosse um pouco mais para cima, você ia ver que, ó, conseguiria dividir o ângulo de 130 graus ao meio. Não é 130 desse lado e 130 desse lado, não. O ângulo total aqui tem 130 graus, ok? E essa ripa aqui, ó, ela cortou o ângulo ao meio. E exatamente ao meio, tá bom? E se cortou ao meio, significa que gerou 2 medidas iguais, tá? Aí vem a pergunta da letra A. Se essa ripa fosse um segmento de reta, como ela poderia se chamar? Como é que a gente chama o segmento de reta que corta a medida do ângulo ao meio? Esse segmento de reta, eu passei para vocês quando a gente começou a falar de ângulos, se chama bissetriz, certo? Bissetriz é um segmento de reta que corta um ângulo ao meio, gerando 2 medidas iguais. Então, letra A, o nome desse segmento seria bissetriz. Letra B, qual é a medida de cada um dos 2 ângulos congruentes? A palavra congruentes quer dizer iguais, mesma medida.
Então, qual é a medida de cada um desses dois ângulos iguais, sabendo que a medida de ABC é 130? Então, olha só, gente. A bissetriz veio e cortou o ângulo ao meio. Antes desse ângulo ser cortado ao meio, ele tinha 130 graus. Mas foi dividido ao meio, então agora gerou dois novos ângulos. Cada um desses dois ângulos agora vão ter quantos graus? É só pegar o 130, que era o total, e dividir ele por 2, certo? Porque quando fala que dividiu ao meio, a gente sabe que para dividir ao meio é só dividir por 2. Então, quanto que dá 130 dividido por 2? Dá 65 graus. Então, cada um desses dois ângulos, ó, esse aqui ficou com 65 e esse aqui também ficou com 65. Ele não era 130, não. 130 era o total. Então, esse aqui, ó, também ficou com 65. 65 graus para cada lado, ok? Letra C. Quanto devem medir os ângulos do vértice A e C dessa estrutura se eles são congruentes, ou seja, se eles têm mesma medida? Então, ele quer saber o ângulo aqui, ó, no vértice A, e ele também quer saber o ângulo no vértice C. Qual vai ser a medida desses dois ângulos? Então, observa. Eu já tenho 65, esquece esse desenho aqui dentro, tá? Me interessa é o triângulo. Quando foi dividido com essa ripa, você gerou dois triângulos de mesmo tamanho, tá bom? Então, eu vou olhar individual cada triângulo desse. Então, olha só. Eu tenho o seguinte, 65 graus aqui. Aqui eu não sei, só que aqui eu consigo saber. Esse ângulo aqui eu consigo saber. Olha bem, esse ângulo formou um L aqui embaixo. Se formou um L, é porque tem 90 graus. Ó, o desenho aqui de 90 graus. Então, você já tem 65, você já tem 90. Falta quanto para chegar em 180? Lembra que quando somar os três tem que dar 180? Então, você já tem 90, você já tem 65, falta quanto para chegar em 180? É isso que a gente vai descobrir. Vai acontecer a mesma coisa aqui nesse segundo triângulo. Eu não sei a medida aqui desse ângulo que está no vértice C, mas eu sei que aqui também é 90 graus. Então, já tenho 90 aqui, já tenho 65, falta quanto? Vamos calcular isso, então. Quanto que eu já tenho? Eu já tenho o 65 e eu já tenho o 90. Somando esses dois, quanto que eu já tenho? 5 mais 0 dá 5. 6 mais 9 vai dar 15. Então, eu já tenho 155 graus. Falta quanto para chegar em 180? Para a gente fazer o que falta é calcular a subtração. Então, agora eu vou pegar 180 graus e vou subtrair por 155 graus. Certo? Então, 0 menos 5 não vai ter como. Vai ficar aqui, ó, vou pegar emprestado com 8, vai ficar com 10. E esse 8 vai deixar de ser 8 para ser 7, ok? Então, 10 menos 5, 5. 7 menos 5 dá 2. E 1 menos 1 vai ficar 0. Ou seja, cada um desses dois ângulos, tanto aqui no vértice A quanto no vértice C, cada um vai ter 25 graus, porque é o que está faltando para atingir 180 graus, que é o total da medida dos três ângulos internos de qualquer triângulo, ok? Questão 3. Na questão 3, o enunciado diz que a figura representa o espaço que João reservou no seu jardim para plantar suas roseiras. Pergunta quanto que mede o ângulo X. Então, eu tenho nesse retângulo todo o jardim, só que ele reservou esse pedacinho aqui, que tem o formato de um triângulo, só para as roseiras. E aí, o objetivo da questão é você descobrir o valor da medida X. Então, vamos lá. Eu sei que se é um triângulo, esses três ângulos aqui no total tem que dar 180 graus. Então, você já tem 28 graus e 45 minutos e você já tem aqui, ó, com esse símbolo, 90 graus. O X é o que falta para 180. Então, primeiro é você descobrir quanto que você já tem. Você já tem 90, juntamente com 28 graus e 45 minutos. Então, vamos calcular o que nós já temos, que é 28 graus e 45 minutos,
juntamente somado com esse 90 graus. 90 graus e 0 minutos, ok? Somando 45 mais 0, 45 minutos. 28 mais 90, 8 mais 0 dá 8. E 2 mais 9 dá 11. Então, olha aí, ó, 118 graus e 45 minutos é o que você já tem. Agora, para achar o x, é pegar o total dos três ângulos, que o total tem que ser 180 graus, certo? E 0 minutos, e subtrair com 118 graus e 45 minutos. A subtração, ela vai acontecer separado também, igual aconteceu aqui a soma, tá? Mas só que como é que eu vou fazer 0 menos 45? Eu vou ter que pegar emprestado, não tem jeito. Vou ter que pegar emprestado com grau. Então, esse aqui, ó, deixa de ser 180, passa a ser 179 graus. E esse 1 grau que veio para cá, ele vem na forma de minuto. 1 grau são 60 minutos. Então, agora a gente vai subtrair 60 com 45, que dá 15, certo? Então, 15 minutos. E 179 menos 118. 9 menos 8 dá 1. 7 menos 1 dá 6. E 1 menos 1, 0. Qual a resposta, então, do ângulo x? Qual o valor de x? X é o que falta para 180. E o que falta para 180 são 61 graus e 15 minutos. Tudo bem? Vamos para a última questão. Questão de número 4. Com 4 triângulos iguais ao da figura abaixo, Gustavo montou um losango. A soma das medidas dos ângulos internos do losango de Gustavo é... Então, eu quero saber a soma dos ângulos do losango, tá? E aí, esse losango foi formado por 4 triângulos iguais a esse, certo? Então, vamos observar o seguinte. Cada triângulo desse aqui tem 30 graus, 60 graus e esse símbolo quer dizer 90 graus. Se você somar isso aqui, ó, vai dar 180, porque cada triângulo tem 180. Só que como ele quer saber a medida dos ângulos do losango, não é só do triângulo, você tem que entender o seguinte. Os ângulos do losango não contam esses ângulos centrais aqui. Os ângulos do losango são esses aqui, ó. Esse ângulo, esse aqui, esse e esse. São 4 ângulos, porque o losango tem 4 lados. Então, se ele tem 4 lados, ele também vai ter 4 ângulos. Então, o que vai interessar pra gente? Olha só, me interessa o seguinte, que cada pedacinho desse aqui de cima tem 30 graus. Porque aqui em cima não é 30? São todos iguais, então 30, 30 e aqui embaixo também, ó, 30 e 30. Agora na lateral, aqui, ó, essa pontinha que tá aqui e tá aqui também, certo? Essas duas pontinhas aqui, ó, cada um vai ter 60, 60, 60 e aqui também 60 e 60. Professor, então nesse caso eu não vou usar os ângulos aqui, ó, tem 90 graus aqui, tem 90 graus aqui, tem 90 graus aqui, tem 90 graus aqui. Não vou usar esses ângulos de 90 graus aqui, não? Não vou usar, porque quando eu falo os ângulos do losango, o losango, ele tem 4 lados, ó o losango aqui, eu desenhando ele, certo? Por que ele ficou com essas duas linhas, essas retas perpendiculares, essas duas linhas aqui dentro? Porque foi formado por esses 4 triângulos. Só que ele não quer saber do triângulo, ele quer saber o losango. Então, você tem 4 ângulos para descobrir. Só esses ângulos aqui que me interessam, ok? Então, para descobrir esses ângulos, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar esses pequenininhos que eu coloquei aqui as medidas, ó. 30 mais 30 mais 60 mais 60 mais 60 mais 60 mais 30 mais 30. Então, o 30 apareceu 4 vezes. Então, eu vou fazer 4 vezes 30 e 4 vezes 30 dá 120. E eu vou fazer 4 vezes 60, porque o 60 também apareceu 4 vezes. Então, 4 vezes 6 é 24, acrescento um 0.
Para descobrir o total, soma todo mundo, ok? Somando 0 com 0, 0, 2 com 4, 6, 1 com 2, 3. Então, ó, o total dos ângulos do losango mede no total 360 graus. Qual é a alternativa? A alternativa é a letra B, tá bom? Então, se você somou também com esses ângulos de 90 graus, não está correto. Porque quando eu falo de ângulo de losango, são esses ângulos aqui, ó, nos vértices do losango. Eu tenho o vértice A, eu tenho o vértice B, o vértice C e o vértice D. Aqui dentro não tenho vértice, tá? Aqui dentro só apareceu essas duas linhas porque foi a junção dos 4 triângulos. Mas quando eu falo de ângulo de losango, são só esses 4 aqui, ok? Então, a gente encerra a nossa correção aqui na questão 4, tá bom? Beijinho para vocês.